beleza? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista nesta sexta-feira. Sextou, né, menino? Sextou e a gente tá por aqui como feliz da vida, porque Deus deu mais uma oportunidade pra gente, claro, e você tá aí, ligado com a gente. Tem felicidade maior? É lógico que não, rapaz. Deixa aí a sua curtida, né? Se você gosta de acompanhar os nossos vídeos aqui, curta, compartilhe esse nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo quando a gente, né, quando subir um vídeo aqui, você ser avisado aí pelo YouTube, enfim. Então, se inscreva, curta bastante os nossos vídeos aí que ajuda demais a gente, tá bom? Vamos falar, rapaz, da demissão aí, né? Da demissão do Alexandre Matos no Vasco da Gama. Cristiano, tem 3 meses e alguma coisa que o Alexandre Matos chegou no Vasco e já foi demitido. Tem coisa que se torna insustentável, né, gente? Evidentemente que vocês devem ter acompanhado aí ontem. Eu postei lá nas minhas redes sociais, né? facebook.com/Cristiano Santos 8383. Lá no TikTok, Cristiano Santos V, e no Instagram, @Cristiano Santos Radialista. Postei aí nas nossas redes a demissão, né, do Alexandre Matos. Vocês devem ter acompanhado aí o que realmente aconteceu, mas vamos contar para você aqui se de repente você não entendeu. O Alexandre Matos é demitido do Vasco. O Alexandre Matos foi demitido do Vasco da Gama ontem, quinta-feira. O diretor esportivo já foi comunicado pela SAF e deixa o clube 100 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro. O clube convocou entrevista coletiva do CEO Lúcio Barbosa mais tarde nesta quinta, ou seja, ontem, quando ele explicou aí o que motivou a decisão pelo desligamento e os planos para a sequência. O GE apurou que a SAF entendeu que houve quebra de confiança na relação com o diretor de futebol. Havia uma insatisfação com a forma como ele vinha se comportando nos bastidores. Nesta semana vazaram prints de uma conversa do diretor com um jornalista em que ele explicava parte do processo de contratações da SAF. Depois de alguns embates nos últimos meses, Matos vinha adotando aí, externamente um discurso pacificador em relação a 777. Em breve contato, na verdade, com a reportagem do GE, Matos alegou incompatibilidade de ideias. O balanço da janela de transferências não pesou na decisão. Contratado aí em dezembro do ano passado, Alexandre Matos foi responsável pela contratação de 9 reforços para o Vasco. No início de fevereiro, uma entrevista do diretor durante a apresentação de 4 jogadores causou mal-estar dentro do Vasco. Matos citou vetos constantes da 777 Partners a nomes de potenciais reforços sugeridos por ele. Disse que gostaria de ser mais agressivo no mercado e não escondeu o incômodo com a demora no processo interno de contratações. Os reforços contratados por Matos foram o goleiro Keiler, os zagueiros João Vitor e Rojas, o lateral esquerdo Vitor Luiz, os volantes Esforza e Galdames e os atacantes Adson, David e o Cleiton Silva. Rapaz, é o Alexandre Matos. Deixa eu trazer mais coisas aqui pra você, que o Matos se pronunciou, né, rapaz? O Matos falou aí, depois desse desligamento do Vasco da Gama. Matos se pronuncia após demissão do Vasco, abre aspas, ficou claro que existem divergências, fecha aspas. Pouco tempo depois de ser comunicado da sua demissão, Alexandre Matos divulgou nota sobre a passagem pelo Vasco e os motivos que levaram a 777 a desligá-lo da direção do futebol. Pois é, ele disse o seguinte, a nota do Matos, né? Abre aspas. Desde quando comecei meu trabalho no Vasco, venho conversando com os controladores da SAF do Vasco e 777 Partners. Coloquei, como sempre fiz, as necessidades do nosso dia a dia de trabalho, agilidade na tomada de posição, até pela concorrência que existe no mercado do futebol. Ficou claro que existem divergências em várias situações de como pensamos o futebol. Desta forma, fui comunicado que não seguiremos com o projeto e trabalho. Quero desde já agradecer a todos os profissionais com quem tive a oportunidade
de trabalhar nesse período. Membros da comissão técnica, atletas, todos os funcionários do Vasco e a torcida que sempre respeitou meu trabalho e que nos incentivou em cada momento ao jogo. Desejo a todos muita sorte, fecha aspas. O diretor esportivo deixa o clube 100 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro. A SAF entendeu que houve quebra de confiança na relação com Matos. Havia uma insatisfação com a forma como ele vinha se comportando nos bastidores. Nesta semana, vazaram prints de uma conversa do diretor com um jornalista em que ele explicava parte do processo de contratações da SAF. Depois de alguns embates nos últimos meses, Matos vinha adotando externamente um discurso pacificador em relação a 777. Pois é, rapaz, outra coisa também aqui, ainda falando desses vazamentos, né? Vazamentos de prints, discussão com o Medel e embates. Os bastidores, então, da demissão de Matos no Vasco. Dona do futebol do Vasco, a 777 Patnes, tomou a decisão de demitir Alexandre Matos na última quinta-feira, mais conhecida como ontem. Mas a ideia vinha sendo amadurecida nas últimas semanas. Desde que chegou à Colina, em dezembro, o diretor teve diversos atritos com seus chefes da 777. O GE explica o que causou o fim da curta passagem do dirigente por São Januário. Impaciência com o processo de contratações. A burocracia na contratação de reforços foi o primeiro problema na relação. Conhecido por ser agressivo no mercado, Alexandre Matos se deparou com um processo mais lento no Vasco. A aprovação de um jogador precisa passar por crivos dentro da empresa antes de a negociação ser levada adiante. De cara, Matos apresentou uma série de sugestões de reforços à SAF, mas pouco tiveram o ok do grupo. O executivo demorou a se adaptar ao processo, né? Novo para quem tinha muita autonomia em trabalhos anteriores. No meio da janela, quando ficou a dificuldade de trazer os nomes pretendidos e a pressão da torcida por reforços, começaram a surgir notícias de que o diretor aguardava apenas o aval da 777 para contratar determinados atletas. Isso incomodou a empresa, que enxergou um método de pressão pública. Internamente, pessoas da 777 avaliam que o dinheiro disponível para contratações poderia ter sido gasto de uma forma melhor. A SAF acredita que a falta de autonomia não foi problema. Matos teve mais de 100 milhões de reais para investir em reforços e escolheu, com aval aí de outros setores, nomes como João Vitor, Adson, David Esforza e companhia. Havia confiança no trabalho do diretor, por se tratar de um nome experiente e com uma carreira vitoriosa. Apesar disso, a janela teve pouca influência na demissão. A quebra de confiança, principalmente com o vazamento de informações e narrativas consideradas prejudiciais à empresa, culminou na decisão. Coletiva causa mal-estar. No dia 6 de fevereiro, a impaciência de Matos com a burocracia da 777 ganhou o capítulo público. Durante coletiva de apresentação de Adson, Vitor Luiz, Galdames e Keiler, o diretor de futebol deixou claro o incômodo com a demora no processo interno de contratações. Tenho que entender que a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria. Alguns são aceitos e outros não. Em menos de 24 horas já dei 2 ou 3 opções para substituir Paulinho e Jair. Estou esperando aprovar. Se aprovar, virão, disse Matos na ocasião. As declarações caíram muito mal dentro da empresa. A partir dali, o diretor tentou aliviar o clima com postagens nas redes sociais, nas quais externava tranquilidade em relação aos processos e dizia estar 100% adaptado ao dia a dia da SAF. Caso André Silva, a negociação com o atacante, que preferiu fechar com São Paulo, desencadeou um auge da crise. Na ocasião, o GE trouxe as 2 versões sobre o negócio, uma pela ética de pessoas ligadas à SAF e outra com a visão do diretor de futebol. Na primeira versão, o nome de André Silva foi sugerido pelo auxiliar técnico Emiliano Dias no fim de janeiro. No início de fevereiro, Matos foi atrás de 2 jogadores com características parecidas,
Breno Lopes e Pedro Henrique. Os dois nomes foram vetados pela 777. A proposta por André, no caso André Silva, por sua vez, chegou à mesa da empresa norte-americana para aprovação do orçamento apenas na semana do dia 19 de fevereiro. No dia 22, a 777 deu aval para a contratação do jogador, no valor próximo aos 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. Outra versão diz que o primeiro contato buscou o empresário de André Silva, porque a princípio não havia orçamento. A negociação se estendeu por cerca de 10 dias, mas o Vitória de Guimarães não topou. O perfil do jogador foi de cara aceito pela 777, mas a necessidade de mudar o rumo da negociação para uma compra precisou passar pela liberação de dinheiro, o que levou mais tempo. Mesmo assim, a SAF topou investir. O negócio só não aconteceu porque o atleta preferiu a proposta do São Paulo. Há quem diga que Matos deixou o nome de André Silva de lado por preferir os outros dois jogadores que estavam na mesa naquele momento. Ao GE, o diretor negou preferência e afirmou que o nome de Pedro Henrique era o favorito dele e da comissão técnica, mas não o da 777. Comissão técnica. O episódio rusga também com a comissão técnica e chegou a cobrar uma resposta por André Silva. Na ocasião, o CEO Lúcio Barbosa foi quem explicou o andar da negociação a Emiliano Dias. O auxiliar ficou insatisfeito com a postura de Alexandre Matos, mas não chegou a procurar o diretor para abordar o assunto. O ápice da insatisfação foi o vazamento na quarta-feira de prints de uma conversa de Matos, em que ele explicava o motivo de não ter contratado André Silva. A exposição de informações incomodou profundamente a SAF vascaína. Apesar da rusga, Alexandre Matos se reuniu com Ramon e Emiliano para planejar a intertemporada e falar sobre reforços. O diretor chegou a levar nomes para a 777. Após a demissão na quinta, recebeu ligação de agradecimento da comissão técnica. Os argentinos da comissão técnica têm um ponto em comum com Matos. O empresário André Cury tem boa relação com o dirigente e foi o responsável pelo acerto de Ramon e Emiliano com o Vasco. O agente também trabalha com David, contratado em janeiro, e Breno Lopes, que interessou ao clube. Lúcio Barbosa chegou a abordar o diretor de futebol sobre a relação com o empresário, o que incomodou Matos. Movimento para deixar o Vasco. Dentro do Vasco, com informações que chegavam tanto à diretoria da SAF como do associativo, havia insatisfação com a movimentação de Alexandre Matos para deixar o clube pouco após ser contratado. Os dirigentes ouviram que Matos procurou a CBF para ficar com a vaga hoje ocupada por Rodrigo Caetano, o que na ocasião desagradou o atual diretor de seleções da CBF, que teve 2 passagens pelo Vasco. Também por esse comportamento, Lúcio Barbosa confidenciou nas últimas semanas que poderia desligar Matos em pouco tempo. As mesmas informações chegavam com contatos no Corinthians antes da contratação de Fabinho Soldado. No mercado da bola, a informação rodava. Era sinal claro com a insatisfação com os processos da 777, semanas depois de sua chegada. Relação com jogadores. Outro ponto da crise foi a relação do diretor com jogadores. Pessoas do futebol do Vasco afirmam que houve problemas do dirigente com parte do elenco. Atletas chegaram a reclamar da ausência de Matos no dia a dia de trabalho. A relação azedou, principalmente com Medel. O chileno é capitão do time e amigo de Ramon e Emiliano. O zagueiro chegou a discutir com Matos e deixar a sala durante um encontro com o diretor. Outros jogadores o acompanharam. Matos no embate. O comportamento de Matos nas últimas reuniões incomodou a SAF. O diretor foi para o embate e fez cobranças à 777, pedindo mais autonomia para trabalhar e buscar as contratações. Abre aspas, fui contratado para quê? Fecha aspas, teria questionado. Em breve contato com a reportagem, o diretor alegou incompatibilidade de ideias e disse acreditar que essa postura de mais confronto determinou seu futuro longe do Vasco.
eu tenho um pensamento, a empresa tem outro. Simples assim, resumiu Matos. Alexandre Matos foi comunicado da demissão horas antes de o Vasco convocar a coletiva de imprensa de Lúcio Barbosa, no início da tarde de ontem, quinta-feira, né? Quinta-feira. Meu amigo, é muita coisa, né, gente? É muita coisa. Agora sim, você aí que está assistindo esse vídeo, né? Esse nosso primeiro vídeo aqui desta sexta-feira. Se você está empregado ou se já esteve. Se você está empregado, quando você chegou na sua empresa para, né, foi chamado para entrevista, etc e tal, o que é que a pessoa lá que te entrevistou falou? Ó, a empresa aqui funciona assim, 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 assado. Você aceita? Você falou sim, aceito. Você tem que trabalhar X horas por dia, fazer essa e essa função. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo e não pode fazer isso. É assim que a empresa faz, né? Como que o Alexandre Matos fala ou dá a entender que não sabia dos processos que existiam dentro do Vasco? Porque quando você vai... Eu acredito que alguém chegou nele antes de assinar o contrato com ele e falou, né? E conversou com ele como funciona. E ele disse por diversas vezes no Vasco que antes de assumir o Vasco, ele estudou, né? Ele se planejou para assumir um clube SAF, um clube empresa. Se ele se planejou, tudo isso, esses processos que as empresas, né, clube empresas passam, ele já deveria saber, né? E deveria, como ele mesmo disse, se preparou para assumir um clube empresa. Deveria estar preparado mesmo. Mas o que a gente viu foi que ele não estava preparado. A grande verdade é essa, não estava preparado. As contratações que o Alexandre Matos fez, porque assim, gente, se você pegar hoje, se você pegar 100 milhões de reais, 100 milhões, se você colocar 100 milhões de reais na mão de quem, né, de quem sabe, de quem entende, vai fazer boas contratações. Não estou falando que as contratações que ele fez não são boas, né? Não são boas, mas o problema é o quanto você gastou nessas contratações, o valor muito alto em alguns jogadores. Por exemplo, o JV, o João Vitor. O Vasco contratou o João Vitor por um valor muito acima daquilo que realmente ele vale. Não vale isso tudo, né? O David tem cláusulas que vai aumentando o contrato do mesmo, o valor do contrato do mesmo. O David, que não deu certo no Internacional, não deu certo no São Paulo, só teve uma passagem boa pelo Fortaleza. E no Vasco está mostrando que não é jogador pelo tamanho do Vasco, né? Então assim, o Adson não é um jogador ruim, mas não vale, né, o investimento, todo o investimento, o valor que o Vasco comprou mesmo. É bom jogador? É. Mas não vale isso tudo. Então assim, você vai gastando bala, vamos colocar assim, vai gastando dinheiro, valores para os jogadores que, sabe? Porque assim, o Gabriel Peck foi vendido. Aí você traz o Adson para ser o substituto do Gabriel Peck. Isso é um tapa na cara do torcedor, sinceramente. Com todo respeito. Todo respeito ao Adson, né? Mas é demais, gente. É demais. Você trazer ou não, estamos trazendo o Adson porque nós vendemos o Gabriel Peck. O Adson está no começo da sua passagem pelo Vasco. Pode arrebentar ainda, mas por enquanto ainda não aconteceu, né, gente? Por enquanto ainda não aconteceu, né? Então, e outra coisa, gente, a gente sabe, eu já disse para outras pessoas, vou dizer para vocês aqui que acompanham a gente, você que está aí ligado com a gente, se não sabe, pelo menos deveria saber. A internet hoje é um perigo. Você tem que saber o que você fala. Mesmo numa conversa particular, você tem que saber o que você fala. Aí você imagina um cara super conhecido, super, né?
super testado no mercado, um cara super experiente, que é o Alexandre Matos, manda, conversa, abre o jogo da empresa que ele trabalha para um jornalista. Evidentemente que tem um risco de uma conversa dessa vazar e dar no que deu, gente. Ou você acha, você que tem sua empresa aí, você que tem sua empresa, você que é o dono de uma empresa, você tem um funcionário e o funcionário escancara para uma pessoa de uma outra empresa, né, os problemas, a relação que você tem com a empresa. Seja problema, seja solução, ou seja o que for. A conversa que você tem particularmente só com o dono da empresa e o dono da empresa com você abre para terceiros. Gente, isso é motivo de demissão imediato ou imediata. Né? Qualquer empresa iria demitir um funcionário desse. E não é porque o Alexandre Matos tem costas largas, aguenta pancada, já viveu muita coisa, já fez bons trabalhos, já foi campeão por onde passou, que ele está livre disso não, gente. Não é. Né? Então, assim, a SAF do Vasco, a 777, é uma empresa que precisa melhorar demais essa questão, essa dinâmica de contratação. Porque, assim, eu entendo um lado do Alexandre Matos, né? Porque, cara, não dá para você mandar um nome e ficar esperando 2 semanas para esse nome ser aprovado. Mas, em algumas ocasiões, foi o próprio Alexandre Matos que não mandou o nome. A gente vê, desde o ano passado, desde que a SAF assumiu o Vasco, a gente já sabe desse processo que é lento, que eles precisam mudar, precisam entender que tem que ter agilidade, porque senão vem outro time e leva o jogador que o Vasco está negociando, como aconteceu em várias oportunidades. Com o André Silva, por exemplo, que se fala muito desse André Silva, com quem o André Silva é o Ronaldinho Gaúcho, também um Ronaldo Fenômeno, que se chegasse no Vasco, resolveria totalmente os problemas do Vasco. Também não é assim, né? Também não é assim. Mas a 777 tem seus erros e são muitos que precisam ser corrigidos. Mas o Alexandre Matos pisou no cocô legal, né, gente? Pisou no cocô legal e se melecou todinho sozinho, né? Meu Jesus Cristo. Pra gente fechar aqui esse nosso primeiro vídeo, para você que tá ligado com a gente, fala de seleção brasileira. Escalação da nossa seleção, rapaz. O Brasil joga amanhã, né? João Gomes é a principal novidade do time testado por Dorival Júnior em treino. Dorival Júnior finalmente esboçou o time da seleção brasileira para enfrentar a Inglaterra sábado em Wembley. Estreantes: Bento, Beraldo, Fabrício Bruno, Wendel e João Gomes são as principais novidades da escalação, que teve Rodrigo, Vini e Rafinha no ataque, com variações táticas do 4-3-3 para 4-4-2, sem necessariamente trocar peças. O treinador escalou o time de início com Bento no gol, Danilo, Fabrício, o Fabrício Bruno, Flamengo, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Vini Júnior, ou Vinícius Júnior, né? Rodrigo e Rafinha na frente. Douglas Luiz foi testado no lugar de João Gomes no decorrer da atividade. O GE apurou que, ao contrário da informação inicial, Fabrício Bruno será o zagueiro pela direita ao lado de Beraldo e não Bremer. Pois é, então a escalação do Brasil provável, né, que foi aí testada, foi essa aí, né? Richarlison, que ficou fora da parte inicial do trabalho por controle de carga, participou do treino com bola. O atacante, por sua vez, retornou recentemente de lesão e a comissão técnica ainda avalia como melhor aproveitá-lo. Brasil e Inglaterra se enfrentam sábado, mais conhecido como amanhã, às 16 horas no horário de Brasília, em Wembley, com transmissão da TV Globo, né, rapaz? Sport TV e também o GE. Claro que a gente vai acompanhar e, evidentemente, vamos trazer para você aqui, se Deus quiser, todas as informações desse amistoso, que agora sim, agora a gente pode chamar realmente de amistoso, né, gente? Agora o Brasil vai enfrentar realmente uma seleção forte. É um teste muito bom, e depois tem a seleção da Espanha. Gente, é isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Deixa aí o seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais a gente, né?
Quero também saber o que você acha da demissão ou achou da demissão do executivo Alexandre Matos do Vasco da Gama e de tudo que dissemos aqui. Trouxemos aqui de informação para vocês, dê a sua opinião. Tem um espacinho aqui para você comentar sobre os nossos assuntos e diga para mim de que cidade você assiste a gente, que é muito importante também. Eu vou mandar um abração para você, beleza? Compartilhe o nosso vídeo aí e espalhe aí pelos seus grupos das suas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá para acompanhar, para curtir as nossas informações, sejam elas de esporte, de futebol, ou as de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Falando nessas informações, daqui a pouquinho, às 18 horas, eu volto, se o nosso querido e bom Deus nos permitir, para a gente trazer aí muita notícia aqui de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no seu coração, abraço apertado para vocês também e até daqui a pouquinho, se Deus quiser.